vítimas da Revolução Comunista no México, que foram mortos por volta da década de 30, esses cristeiros diziam assim: para Deus não existe herói anônimo, não existe uma pessoa que não é reconhecida por aquilo que sente ou que faz diante de Deus. E aí Santa Teresinha passou a ser o quê? A padroeira das missões. E ela tinha um tal desejo de comungar, ela tinha um tal desejo assim de participar da Santa Missa, que Santa Teresinha, ela viveu num tempo da qual tinha uma restrição para a questão da comunhão, que a pessoa não podia comungar todos os dias. Ela tinha que, às vezes, tinha que procurar o diretor espiritual e dizer se a pessoa podia comungar ou não. E às vezes ela procurou a superiora dela, que era a própria irmã, e disse que desejava comungar naquele dia em concreto. Ela disse: não, você pode comungar somente na próxima semana. Aí ela falou assim: eu vou obedecer porque minha superiora está mandando, mas quando eu chegar lá no céu eu vou mudar isso, eu vou mudar essa questão dessa comunhão que está demorando tanto. E aí justamente ela morre lá para o final já do século XIX. Em 1904 é eleito São Pio X. São Pio X já no primeiro ano de 1905 já estabelece a comunhão para as crianças e estabelece a possibilidade da comunhão diária, da pessoa poder comungar diariamente. Inclusive hoje é concedido o segundo privilégio, que antes só tinham os sacerdotes. É aquela pessoa que numa segunda missa assistiu a missa completa, não pode ter chegado atrasado, não pode ser na hora de Brasília não, hein? Tem que chegar na hora certa da missa. A pessoa pode comungar uma segunda vez. Na primeira vez, por algum atraso imprevisto, a pessoa pode comungar sendo uma missa de semana, ou seja, numa missa de preceito, ela pode. Mas nessa segunda comunhão tem que ser missa inteira. E aí, padre, quando é que é a missa inteira? Quando é que começa? A missa inteira, quando é que começa a missa? Quando começa. E quando é que termina? Quando termina. Tão óbvio, né? Porque alguns chegam lá na hora da comunhão, parece que chegar lá no ofertório, parece que pode, né? Quando é que é a missa inteira? Quando começa. O sinal da cruz do sacerdote, ou melhor, ósculo do altar, o sinal da cruz, de sinal da cruz a sinal da cruz. Hoje vamos aprender aqui a fazer uma coisa que eu acho que todo mundo sabe. Será? O sinal da cruz. Olha aí, vamos ver. Mas o que vai dizer Santa Teresa? Ela vai dizer: sem a Santa Missa, que seria de nós? Todos aqui embaixo pereceríamos, já que unicamente ela pode deter o braço de Deus. Sem ela, certamente que a igreja não duraria e o mundo estaria perdido sem remédio. O que às vezes mantém neste mundo tão pervertido em que vivemos é justamente a realização da Santa Missa. E ao ouvir todas essas maravilhas até agora introdutórias sobre o curso da Santa Missa, temos que começar a fazer perguntas e propósitos. Quanto vale uma missa para mim? Aquele rei que se converteu, entre aspas, né, por interesse, dizendo que ele era protestante, se converteu porque poderia perder o próprio reinado, dizendo que Paris valia uma missa. Para quanto vale uma missa para nós? Basta um vizinho chegar, ou melhor, um parente ou um amigo chegar na minha casa na hora de sair para a missa, eu já fico. Basta chover um pouquinho que eu já fico. Se o sol está quente, já não vou para a missa. Se acordo com dor de cabeça, não vou para a missa. Então, quanto vale uma missa para mim? Porque é este o valor, digamos, que eu dou à Santa Missa, será também em função daquilo das graças que eu vou receber. Qual o sacrifício? E aqui vem, porque às vezes a gente associa um grande erro de o que podemos até entre nós, dos arautos, a gente chama de heresia branca. Vou explicar depois o que é a heresia branca, porque a heresia preta é a heresia mesmo, né? É aquela heresia da qual a pessoa nega alguns pontos do catecismo da doutrina católica. Esse é um herege, que herege quer dizer o quê? É uma pessoa afastada daquilo que é a verdadeira fé. A heresia branca em outra linguagem, o que? Uma heresia, não deixa de ser, mas mais suave, quando a gente começa de modo muito mais através do sentimento, negar uma verdade de fé do que através da inteligência. Vou dar um exemplo. A pessoa diz assim,
que é o que entre nós argumenta de heresia branca, que é aquela pessoa que pensa que piedade é aquela, ai, que agora eu senti vontade de rezar e senti uma cócegazinha no coração, sabe? Piedade não é só isso, não. Às vezes Deus concede esta graça de você sentir aquilo que você está rezando, mas a verdadeira piedade é muito mais ligada às vezes à própria mente do que aquilo que a gente entende por coração, porque tem que entender o que é coração. Coração não é sentimento, não é puro sentimento, porque vejam, Santa Teresinha, que era essa que desejava tanto a comunhão, ela passou por um período de aridez, ou seja, de insensibilidade na vida de oração, na vida de fé. Ela não sentia absolutamente mais nada, que ela conta uma vez que ela estava ajoelhada fazendo ação de graças. A gente vai compreender depois a importância da ação de graças na Santa Missa. Ela ajoelhada, e ela não sentia, tal maneira estava distraída, sem sentir nada das graças que ela tinha recebido antes, que ela começou a contar os pregos da sola do sapato da freira que estava na frente. Já aconteceu isso, só que hoje os sapatos não tem mais pregos, né? Mas a gente às vezes conta. E ela dizia mais, era o esforço que ela fazia, depois lutava contra essas distrações, isto valia mais. Tem um fato que eu vi há poucos dias, não me lembro agora o nome do santo, que justamente dizia que era uma pessoa que estava com tentações terríveis, fez de tudo para chegar a tempo de uma missa, participou, mas a cabeça estava muito, mas ela ficava lutando o tempo inteiro. Quando terminou aquela missa, Nosso Senhor apareceu para ela e disse: esta foi a melhor missa que você fez, participou até hoje, de todos que você assistiu. Mas por que ele dizia? Porque da missa você lutou do começo ao fim, como também eu lutei, né? Toda a minha vida foi de luta e de batalha. Então quando eu digo essa sensação de achar, como eu não estou sentindo, deixo de rezar. Como, por exemplo, eu vou e não estou gostando de ir na missa. Não está escrito como mandamento que você precisa gostar. Está dizendo que é para ir. Pergunte então a seu filho, qual o filho que gosta de tomar vacina? Quando é porque gosto. Ou qual, por exemplo, que às vezes alguns, com algumas exceções, gostam de ir para a escola. Mas outros não. Agora você vai esperar ele gostar? Não é uma questão de gosto, não é uma questão de sentimento. Deus disse, eu faço. Se vier a consolação, ótimo. Se não vier, do mesmo jeito. Assim que a gente tem que compreender, rezar o rosário todos os dias. Eu não estou sentindo vontade, eu acho que meu texto não tem valor. O texto rezado sem vontade tem mais valor do que o com vontade. Por quê? Agora eu vou dar a razão. Porque ele, quando a pessoa faz uma coisa e já recebe o prêmio na hora, está pago. Se Deus dá, por exemplo, consolações na hora da oração, está pago. É como, por exemplo, qual o prêmio quando você vai numa confeitaria aqui em Brasília, muito boa, e tem, por exemplo, uma torta de chocolate. Qual o prêmio de comer uma torta de chocolate? Gostar. Aí você paga depois porque gostou, está pago também. Agora, quando você vai tomar, às vezes, inclusive alguns remédios aí, não vou entrar aqui em nomes aqui de algumas bebidas ou coisas assim, ou gostos de alimentação, eu falei assim, a pessoa me serviu tal alimento, vai que algum gosta, piqui, eu falei assim, deve ter algum valor nutritivo aqui, deve curar alguma doença isso aqui. Só pode ser, porque é tão ruim, né? Eu amo e odeio, né? Porque eu gostei, que eu sabia que aqui, ainda mais aqui em Brasília, é polêmico aqui. Em Goiânia, quando eu fui, morei lá em Goiânia, então, era polêmica constante lá. Por isso que diz assim, solta uma coisa, porque eu amo ou odeio, né? Então eu fiquei na segunda parte aí. E aí, qual o prêmio então da pessoa que reza e já tem todas as consolações e sai com a alma cheia? Está pago. Agora você rezou e justamente se sentiu às vezes até mais provado, até mais triste, Deus está guardando ali tesouro. E tem aquela frase, se eu não me engano é de Santa Gertrudes, se eu não me engano, que ela dizia uma vez, Santa Gertrudes entrou numa sala, Nosso Senhor aparecia a ela com frequência, e aí tantas vezes ele aparecia para ela, e aí quando ela olhou, abriu uma sala,
Estava Nosso Senhor sentado em uma mesa, com um monte de moedas assim, de ouro, contando, super atento, passando umas moedas para o lado e para o outro. E aí ela chegou para Nosso Senhor e disse: Senhor, tantas vezes te vi dizer que a gente deve desapegar assim dessas coisas materiais, vejo o Senhor tão atento em passar estas moedas. Ele disse assim: minha filha, saiba que essas moedas são as orações que você fez, e são com estas moedas que você compra o meu céu. É através da sua vida de oração, através da sua vida de piedade. Então é com estas moedas que eu compro o meu céu.